você está se sentindo injuriado, perseguido, caluniado, oprimido, ofendido, não amado, rejeitado? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Lucas, seja bem-vindo ao meu castelo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um método para você regular a sua consciência. Como assim? Imagina que a nossa consciência, aquilo que diz, que acusa a gente que a gente está fazendo algo certo ou algo errado, quando uma coisa é pecado ou não é, imagina que ela vai descalibrando como um carro. Aos poucos a gente vai dirigindo, vai usando e vai entortando para um lado ou para o outro. Então de vez em quando a gente tem que calibrar. Uma das coisas que faz piorar esse movimento de entortar, de sair da reta, é justamente nossa tendência ao pecado, né? Que o pecado original está em cada um de nós, ficou marcado em cada um de nós, e a gente tende ao mal, a gente tende a escolher pecado. Então a nossa consciência, assim como um carro, vai descalibrando, vai saindo da reta. E a gente precisa de vez em quando calibrar. Qual a melhor forma de calibrar? Exame de consciência. Quando a gente faz para a confissão, para o sacramento da confissão, o exame de consciência, a gente está automaticamente calibrando nossa consciência, vendo, reavaliando ela. E até no próprio sacramento da comunhão acontece essa calibragem, né? Porque quem já teve aquela sensação de que depois de confessar ficou mais fácil vencer aquele pecado específico, como se tivesse te dado essa força, né? E realmente dá. Então eu quero mostrar para vocês um método muito eficaz para ajudar a calibrar a consciência, porque só o exame de consciência às vezes não é suficiente. Quando a consciência fica descalibrada, vai para os dois lados. Ou a gente tende a relativizar os nossos pecados, falar, isso aqui não é nem pecado, isso aqui é humano, ou o outro lado também, que é o escrúpulo, né? Começar a tratar como pecado coisas que não são, ficar tentando ser santo por si mesmo. A gente precisa dessa calibrada na nossa consciência, precisa pôr em dia, pra gente não exagerar nem de um lado nem de outro, nem relativizar coisas que são pecado, nem ficar caçando pecado onde não tem, pra querer ser mais santo do que é. Uma forma ótima e excelente de fazer isso é uma ladainha, chamada Ladainha da Humildade, que foi criada pelo cardeal Merry Delval, que foi secretário de Estado do Vaticano na época do Papa Pio X. Ele escreveu essa ladainha chamada Ladainha da Humildade. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, ó Jesus. E as invocações vão sempre remetendo a gente a fazer esse exame, a fazer esse pedido para Deus de ser mais humilde. Conforme a gente vai pedindo, a gente vai calibrando nossa consciência, porque a gente percebe que na maioria das vezes que a gente se sente injustiçado, não amado, injuriado, perseguido, na verdade a gente está querendo algo a mais do que nós devemos ter. Nós estamos tendo uma visão errada da situação. Até na própria psicologia moderna a gente vê muito isso, né? Que a gente projeta muito nos outros aquilo que a gente quer para nós mesmos. Então, a ladainha da humildade vai te ajudar a pôr os dois pés no chão, a calibrar sua consciência e ver quando você realmente está sendo injustiçado ou quando é falta de humildade sua. Conforme a gente vai viver nessas situações, a gente vai desregulando, e aí quando a gente vai fazer o próprio exame de consciência, a gente não consegue nem avaliar a situação de uma forma correta porque a gente acha que já foi injustiçado. Então a gente nem percebe que o pecado partiu da gente. E deve ser uma loucura ouvir isso na era do amor próprio, né? Na era do cuidar de si mesmo, e de ter que se amar, e não sei o que é importante sim, mas é engraçado que isso está acontecendo ao mesmo tempo que a harmonização facial, a rinoplastia está em alta. Então tem alguma coisa nesse discurso que está falhando. É para amar a si mesmo, as pessoas estão fazendo de tudo para mudar. É uma mistura de coisas aí. O importante para nós cristãos, para nós católicos sobretudo, essa realidade da humildade, que muitas vezes pede que a gente abaixe nosso amor próprio, diminua o nosso amor próprio para que o Senhor cresça, principalmente com o amor ao próximo, que é superior, cresça em nós. Então a ladainha da humildade tem muito a ajudar a gente nesse quesito. Do temor de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus.
Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do temor de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do temor de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Uma coisa que eu achava estranha na ladainha da humildade. Tem uma parte que diz, do desejo de ser amado, livrai-nos, Senhor. Eu perguntava, meu Deus, como que eu tô pedindo para Deus me livrar do desejo de ser amado? Eu não posso querer ser amado? E aí, refletindo e meditando sobre essa parte da ladainha, eu pensava que o amor é gratuito, né? O amor não tem como ser comprado, não adianta desejá-lo infinitamente, que ele não pode ser trocado, comprado, emprestado. O amor é dado gratuitamente. Quando acho que a ladainha nos convida a falar do desejo de ser amado, livrai-nos, Senhor, é no desejo de querer ser amado não é um prêmio, né? Não é por mérito que a gente é amado, mas é uma coisa que é dada gratuitamente. Então, quando a gente tem esse desejo de ser amado, a gente começa a fazer coisas e criar coisas para ser amado. E aí o amor não é nem real, porque o amor real não pode ser comprado, não pode ser por mérito. Essa passagem que antes era um grande problema para mim pensar, hoje em dia eu olho e falo, nossa, é isso mesmo, do desejo de ser amado, livrar-me, Jesus, que eu seja amado não pelos meus méritos, mas porque Deus me ama e a partir disso eu mereço ser amado, pela minha própria dignidade. E assim eu consigo até olhar os outros e ter uma relação com as outras pessoas muito melhor, porque eu percebo que o desejo de ser amado projeta na outra pessoa algo que a gente quer, mas que às vezes não é o que ela pode oferecer pra gente. Então, do desejo de ser amado, livrai-nos, Jesus. O encerramento da ladainha também tem uma coisa muito interessante, que fala que eu possa ser santo, mas que as outras pessoas sejam mais santas que eu. Ou melhor, que as outras pessoas sejam mais santas que eu e que eu seja santo da maneira como puder. Isso é um gesto de humildade grandíssimo. Não desejar ser santo de altar, não desejar ser santo venerável, não desejar ser um exemplo depois da morte e sabe, ser um santo canonizado, mas desejar simplesmente a santidade pela visão do céu, simplesmente a santidade pelo bem do próximo, por menor que seja ela nos graus de veneração na igreja. O importante é desejar a santidade, que as outras pessoas sejam ainda mais santas que eu, que elas sim sejam santas de altares, mas eu só quero ser santa da maneira como puder. Então isso é um gesto de humildade muito bonito que está lá presente na ladainha também. Que os outros sejam mais amados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne santo o mais que me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Você que está passando por qualquer situação, talvez você esteja mesmo sendo injustiçado, talvez esteja mesmo sendo perseguido, mas faça essa ladainha para ter certeza que não é a sua consciência distorcendo a realidade, distorcendo a situação. Se coloque nesse papel de olhar para si mesmo e perceber quais são suas falhas, quais são os seus defeitos e qual é a falta de humildade que há em você. A falta de humildade distorce todo e qualquer pecado, faz tudo parecer ou muito ou pouco, principalmente muito quando é dos outros e pouco quando é nosso. Então a ladainha da humildade é a maneira de calibrar a sua consciência. Quando que você deve fazer a ladainha da humildade? Quando que você deve fazer a ladainha da humildade? Sempre. Faça todos os dias, faça antes das orações, faça antes do serviço, faça depois da bronca do chefe, faça depois da bronca do superior, faça depois da bronca da mãe e do pai. Faça sempre para você calibrar e tirar de você todos os desejos que só te iludem, só vão destruindo suas relações aqui, principalmente sua relação com Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de compartilhar com os amigos para dar engajamento pro canal e eu poder fazer mais vídeos. Tchau! Gente, eu já estava até editando o vídeo, mas eu voltei para falar algumas coisinhas.
Primeiro eu tinha falado que a oração foi composta pelo cardeal Meir Delval, mas também temos na igreja ucraniana, né, de rito oriental ucraniano, uma versão dessa ladainha. Não da mesma, mas uma versão deles, e talvez tenha influenciado o cardeal e ele tenha feito uma versão para a igreja aqui do Ocidente, mas não sabemos. Então, por enquanto, fica a composição dele. Segunda coisa, tem versões musicais dessa ladainha, que eu vou deixar todas aqui na descrição, e aqui no Brasil a gente tem uma da Shalom, bem recente, inclusive, se eu não me engano, é desse ano, uma versão musical, uma música baseada na ladainha da humildade. Vou deixar aí, ouça sempre, medite sempre, e vou deixar umas outras que eu acho em outras línguas também, para vocês conhecerem.